Fala aí, meus amigos, vamos que vamos para mais um vídeo. Teclas Daniel na área, domingão com notícias e informações do São Paulo e a repercussão um pouco da coletiva do Zubeldia ontem após a derrota do São Paulo contra o RB Bragantino. Deixou algumas declarações polêmicas, né? Principalmente falando um pouco do Luan. Aliás, não falou do Luan, né? O jogador do São Paulo que está encostado hoje e viveu uma semana um pouco complicada, né? Aquele áudio do choro dele, da live e tudo mais. Vamos conversar um pouquinho sobre isso e eu vou falar o que eu achei da postura do Zubeldia sobre a resposta que ele deu sobre o Luan, tá? Falar também com vocês sobre o Santilongo. O Zubeldia também falou sobre o atleta e ficou um pouco desconfortável quando ele foi questionado sobre o Rian Francisco, a jovem promessa da base do São Paulo, e pode ser que ele apareça amanhã entre os titulares do São Paulo, tá? Um burburinho aí que ele pode acabar aparecendo, não sei se isso é certeza de momento, tá, rapaziada, mas pelo que está sendo comentado, pode ser que apareça o Rian Francisco como titular, porque o Luciano está suspenso para esse jogo contra a Inter de Limeira amanhã, que será em Brasília às 9h30 da noite. Então sobe o likezão, que é importante demais o seu like, a sua inscrição também ajuda muito o nosso crescimento aqui na plataforma. E nesse vídeo também eu vou ler alguns comentários do pessoal que fortaleceu ontem no Valeu Demais. Várias pessoas um pouco inconformadas com o momento aí do São Paulo com o Zubeldia e também o resultado do São Paulo que foi muito ruim no jogo de ontem, que poderia ser melhor na minha opinião, tá? E rapidinho, falar da Maisage, nosso parceiro, você que quer antecipar o seu FGTS e não sabe como, a melhor empresa é a Maisage, o contato na tela para vocês, o link no primeiro comentário fixado aqui do vídeo, uma empresa seríssima, parceira do Teclas há mais de 2 anos aqui no canal, já ajudou muita gente e pode também te ajudar. Só entrar em contato e falar que viu pelo canal Teclas Daniel, que você vai ter um super atendimento da Mais Ágil. Bom, pessoal, vamos lá então, né? Hoje foi um dia bem complicado, né? Quando o São Paulo perde, eu sempre falo para vocês, a gente fica meio que desnorteado, desanimado, essa é real, tá? E já falamos sobre isso algumas vezes aqui no canal e muita gente tem o mesmo sentimento pós-derrota do São Paulo, né, rapaziada? Somos torcedores, né? E a gente fica assim mesmo, é normal. Bom, quero falar sobre a entrevista do Zubeldia, que ele foi questionado sobre o Luan, né? Porque o Santilongo pode ir embora, o Luan tá treinando ali em separado, ele voltou do Vitória, até voltou em alta do Vitória, até o Vitória queria que fosse mantido ele lá, né? Por empréstimo, mas o São Paulo só quis vender o jogador e o Vitória não tinha o dinheiro. E o Luan, né, rapaziada, ele tem os seus problemas, né, até físicos, que a gente sempre comentou aqui no canal. Eu não acho que seria até o ideal ele ter mais uma chance. Para mim, o ciclo do Luan já se encerrou no São Paulo. Eu já falei isso para vocês até algumas vezes aqui, mas isso não dá o direito do Zubeldia chegar e tratar o jogador em uma coletiva publicamente para todo mundo da forma que ele acabou falando com o Luan, tá? Ele acabou respondendo até de uma forma surpresa, né? Quando teve a pergunta, talvez ele não esperava que alguém iria falar sobre o Luan, né? A reação dele, rapaziada, cara, nitidamente foi uma reação de desrespeito com o jogador. O Luan é um jogador que tem história no São Paulo. Em 2021 ele participou de um gol de título paulista que tirou o São Paulo da seca. Querendo ou não, isso é inevitável. Ele está na história do São Paulo. O São Paulo estava num momento bem complicado e ganhou um título que muita gente vibrou, né? Ainda em cima do nosso rival. E o Luan tem esses altos e baixos dele, de fato, né? Como eu disse para vocês. Mas, cara, ele passou alguns dias atrás, até repercutir com vocês, aquela live que ele abriu, né? Supostamente era ele no perfil dele, né? Então, acreditamos que era ele, com um choro no fundo e tal. O jogador certamente está pedindo ajuda, né? É uma sensação que eu tive. O jogador está pedindo ajuda. Pessoas do São Paulo ficaram até preocupadas com isso, né? Dessa live dele e tal. Mas no dia seguinte ele apareceu trabalhando normalmente no CT da Barra Funda, graças a Deus. Pegando isso tudo, você acha que o Zubeldia desconhece esse fato que aconteceu com o jogador? Não chegou para ele? O Zubeldia disse na coletiva: quem é Luan? Que Luan? Pô, pelo amor de Deus, o cara tá indo todo dia no CT treinar, em separado, mas tá indo. Ele sabe quais são os jogadores do São Paulo que estão emprestados, jogadores que voltaram de empréstimo. Ele, tipo, deu a entender que ele
não quis aproveitar o Luan com todo o direito dele, mas sem ter feito uma avaliação num ativo que é do São Paulo. Querendo ou não, você pode julgar aí se o Luan merece ou não uma chance, mas ele é um ativo do clube. Quando o treinador chega, ele tem que olhar para todos. E ele não olhou para o Luan, mas olhou para o Lisieiro, lembra? O Lisieiro que teve chances, né? Depois foi encostado aí pelo São Paulo. Mas a forma que ele respondeu, né? Tipo, Luan? Que Luan? Não entendo, não compreendo. Pô, como assim, Zubeldia, mano? É um ativo do clube, é um jogador que está indo todo dia no CT. Passou uma semana complicada que virou notícia e o cara meteu o louco meio que Luan. Pô, pelo amor de Deus, para mim foi uma falta de respeito do Zubeldia em tratar o Luan assim. Eu quero saber a sua opinião, mas eu vi muita gente defendendo o Zubeldia, né? Que são as pessoas que gostam do trabalho dele e acham certo isso, desrespeito para cima de um atleta que é do São Paulo, made in Cotia, um ativo do São Paulo que tem contrato até o final de 2026. Para mim, ele foi debochado. Ele sabia, sim, de quem estava sendo citado na entrevista ali que ele foi questionado, tá? Então, cara, é inacreditável essa postura e isso não se faz com um ser humano, na minha opinião. Eu quero saber de vocês também, comentem aqui no vídeo, tá? Bom, sobre o Santilongo, né? Ele acabou relatando que conversou com o jogador, né? E afirmou na coletiva que ele não gosta que jogadores fiquem na zona de conforto, talvez dando um recado aí, né? Mas, pô, o Santilongo, desde quando chegou também, ele quase não teve chance. Será que o cara já chegou conformado no São Paulo? Não estamos lá para saber, né? Mas o Zubeldia soltou essa. Tanto é que o Zubeldia teve uma participação para a vinda desse jogador, né? A gente esperava que ele teria mais chances. Olha o que ele disse nesse trecho da entrevista, abre aspas. Falei com o Longo que a situação do meio de campo com a recuperação do Pablo Maia... Eu falei com o Longo que a situação do meio de campo com a recuperação do Pablo Maia, Alisson ou a incorporação de um jogador porque não controla o mercado podia dificultar a possibilidade de jogar. Passa pela decisão do jogador. São situações que tem que manejar eles com os dirigentes e empresários. Eu não gosto de jogadores que ficam na zona de conforto, precisam tomar decisões diferentes para se tornarem melhores jogadores, fecha aspas. Bom, aqui temos algumas contradições, né? O problema é o Pablo Maia e o Alisson que tá voltando, né? Que pegaram a vaga de titular. O problema é que o jogador estava incomodado, talvez, né? Então, desde quando o Santilongo chegou, Alisson e Pablo Maia já estavam machucados. Então ele chegou para jogar, né? E ele não teve chance. Então é meio contraditório. O que o Zubeldia diz, sinceramente, a gente sempre fica com uma pulga atrás da orelha. E pega esse trecho que ele foi questionado sobre o Negruti, né? Ele falou o seguinte, abre aspas, precisa de minutos e seguir jogando, fecha aspas. Precisa de minutos e precisa seguir jogando, né? Para ele precisar de minutos, ele precisa jogar. Ele coloca para jogar? Não coloca. Então, a sensação que dá quando o Zubeldia usa essa frase, e ele já falou isso para outros jogadores do São Paulo, made in Cotia também, a sensação que temos é que o jogador ele tem que sair do São Paulo, ter mais minutos lá, e quem sabe depois se voltar um dia, aí sim ele tem uma chance. Mas o São Paulo ele não vai ter esses minutos. Então ele precisa sair da zona de conforto, pegando um pouco a entrevista do Santilongo, né? Sai da zona de conforto e vai para outro lugar, tem minutos. Então, cara, é complicado, mano. E tem muita gente que defende o Zubeldia. Olha, é inacreditável essa defesa para o treinador que não mostra nada assim exuberante, né? De inteligência tática, né? E outras coisas mais, as escolhas dele. Olha, mano, eu fico muito surpreso como tem torcedores que ainda defendem o Zubeldia. E sobre o Rian Francisco, ele ficou um pouco desconfortável com a pergunta, né, sobre o jogador, se ele poderia ter entrado no jogo e tal. Olha só o que ele respondeu, abre aspas, eu confio no que eu coloco em campo, depois pode passar o melhor ou o pior, mas acredito que há jogadores que precisam entrar pouco a pouco, quando não joga um e a situação não se dá a favor da minha decisão. Vamos falar do Rian. É um tema que sei que vai estar, mas para mim o mais importante é que eu confio nos jogadores de experiência que tenho e também nos jovens. Hoje jogou o Matheus Alves e foi bem o garoto. Joga bem. Vamos ver, jogo a jogo. Segunda-feira temos jogo em Brasília, depois quinta-feira e domingo.
É uma linda semana, então tranquilo, fecha aspas. Bom, de fato vai ser uma linda semana, né, rapaziada? Não é possível que o São Paulo vai perder para o poderoso Inter de Limeira e também o Velo Clube, com todo respeito às instituições. Mas é uma semana que o São Paulo pode fazer 3-4 e todo mundo falar aí, tá vendo? Olha o Zubeldia aí, né? Fala dele agora. Vai ter muita gente que vai usar esse argumento, pode ter certeza, depois que o São Paulo atropelar esses dois times, que não passa de obrigação do São Paulo, tá? Vamos lá pro Valeu Demais, rapaziada. O pessoal que fortaleceu ontem, muito obrigado a todos, tá? O Michel Arturo comentou assim: fala, Teclas, beleza, irmão? Continue vendo seus vídeos como sempre, fora de alguns comentários por desgosto mesmo, cara, do São Paulo, infelizmente. Duas coisas a pontuar: a torcida tem que largar de ser idiota também, que é a primeira vez que o Paneleiro fazer um golzinho no Morumbi ficar igual uns idiotas gritando é Luciano. Isso se chama falta de vergonha na cara. Uma das maiores vergonhas do São Paulo chama-se Muricy. Cadê ele? Se omitiu e vendeu sua dignidade e sua história no clube, pois sequer faz a sua função. Só recebe seu salário, que não é pouco, e não faz seu papel, que é ver que o trabalho desse técnico ridículo está cada vez mais rumo às trevas. Então, meu amigo, seguimos cada dia mais decepcionados. Luto pelo São Paulo e bem bravo o Michel Arturo. Valeu também o Valge. Falou assim, ó: comentei no vídeo de ontem, se entrar com time reserva é derrota na certa. Cara, de fato é, porque o RB veio com time titular, né? Então, querendo ou não, era um time melhor já apostado do que o nosso, que não estava bem entrosado, né? Então, isso era muito nítido. O jogo de ontem contra o RB, se a gente fosse olhar, né? Talvez esse jogo o São Paulo ainda poderia ir de força máxima, e o próximo jogo, no caso amanhã, iria com um time totalmente diferente, porque vai pegar um adversário mais fraco, né? Mas vamos ver qual que será o time de amanhã, né? A tendência é que seja ainda um time um pouco diferente. Vamos ver, mas é bem capaz que o Zubeldia vai colocar a força máxima. Eu tenho minhas dúvidas ainda sobre a escalação, tá? Complementando, ele falou assim: agora esse treinador ridículo não pode continuar no São Paulo. A torcida do São Paulo também é muito fraca na arquibancada. Eu vejo treinadores bem melhor sendo vaiado e chamado de burro. A torcida do São Paulo aceita tudo de boa quando deveriam dar uma pressão nesse pardal. Cara, a gente vê um pouco pulando o muro o Palmeiras, né? A torcida do Palmeiras, cara, todo ano tá beliscando um título. E sempre os caras pegam no pé do Abel Ferreira. E a gente não pode criticar o Zubeldia, que está um ano aqui no São Paulo e não entregou nada de positivo para nós. Então, sinceramente, eu não entendo muito essa defesa que os torcedores fazem aí pelo Zubeldia, tá, cara? Eu acho que até de forma exagerada a defesa que faz, né, uma parte da torcida pelo treinador, tá? Mas valeu, Valde, tamo junto aí. Valeu também o Denis Neves, obrigado aí, Denis. Zubeldia é um técnico fraco e muito limitado para um time da grandeza do São Paulo. Infelizmente, vemos que ele não tem personalidade, concordo totalmente. Jogador nível Rian não deveria ficar no banco. Caleri já está na hora de ficar no banco. Tá cometendo muitos erros bobos. Igor Vinícius nem deveria ter ido para o estádio. Enfim, parabéns pelo trabalho, Teclas, e vamos São Paulo. Obrigado aí, Denis. Valeu pelo elogio. E valeu também o Reinaldo Duarte. Falou assim, ó: valeu, tem que ser herói para fazer vídeo de pós-jogo depois do que vimos hoje. Cara, sinceramente, falando para vocês, eu não estava nem um pouco afim de fazer o vídeo de ontem da forma que foi. Eu fiquei bem irritado, né? E eu não tenho prazer nenhum de fazer um pós-jogo igual eu fiz de ontem, tá? E o vídeo de hoje também eu tô aqui por obrigação com vocês aí, inscritos do canal, porque a vontade, cara, em momentos assim, ela desaparece, essa é a real. Bom, pessoal, vou ficando por aqui, esse é o vídeo. Lembrando que no dia 14 de fevereiro, na próxima sexta-feira, haverá o evento na Sal Store do Alpha Shop, com a presença do Chula, para falar da nova camisa do São Paulo e uma resenha bem legal com o nosso ídolo do São Paulo, tá? Uma excelente semana para você. Lembrando que hoje tem QG Tricolor às 9 da noite no canal Teclas Daniel Esportes. Um abração, excelente semana e até mais. Valeu!